igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiro dia da campanha, a qual o Senhor nos deu essa ordenância de estabelecer 3 quinta-feiras, onde nessas 3 quinta-feiras Ele vai nos ensinar e vai nos mostrar o que temos que fazer na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que nós sabemos que não está sendo fácil nesse tempo ser cristão, não está sendo fácil ir para a igreja, porque o inimigo tem roubado esse tempo precioso de nós estarmos na presença do Senhor. Mas nós temos que lutar e guerrear contra as acutas ciladas do inimigo, Aleluia. contra essas distrações que sobrevêm sobre as nossas vidas. Tirando esse ânimo de nós ir para a igreja, tirando dentro de nós esse desejo de fazer a obra, de estar na casa do Senhor, dando de melhor, que é a nossa adoração. O que nós oferecemos ao nosso Deus é nossa adoração sincera e verdadeira. É o que o Senhor quer que nós façamos na casa dele. Adore. Adore ao Senhor em espírito e verdade. Porque o nosso Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Deus sabe quem adora em espírito. E Deus sabe quem adora na carne. Deus sabe de todas as coisas. Temos que ser sinceros na presença do Senhor. Fazer conforme está o nosso coração. E adorar o Senhor sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda. Mas que o Senhor possa falar no teu coração. Que o Senhor possa falar contigo aí. Que não seja as minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor a penetrar em cada coração aqui essa noite. Abra vossas Bíblias. No livro de Ezequiel, capítulo 2, qual é o tema base da campanha. E ao fazer a leitura do Senhor, como já foi lido aqui, na abertura desse culto, que nós possamos fazer a leitura na observação, não a leitura comum, mas ouvindo a voz do Senhor falar ao meu e ao teu coração. Ezequiel capítulo 2 diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes e que rebelaram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles. E lhe dirá, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouça que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Não há de saber que esteja no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que seja sarça e espinho para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os teus ossos, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça que deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde
uma casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi que eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrita lamentações e suspiro e ais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus por essa campanha maravilhosa, a qual nós sabemos está chamando a minha e a tua atenção. Foi um momento ali, igreja do Senhor, aonde o Senhor falava ali com Ezequiel. Foi um tempo do exílio da Babilônia, onde Ezequiel estava ali à margem do rio Quebar. Provavelmente Ezequiel ele morava ali naquela redondeza, porque sempre estava ali no rio Quebar. Momento onde o Senhor falou na palavra que o povo tinha pecado, o povo estava de semblante duro, mas naquele momento o Senhor escolheu ali a Ezequiel para ser um profeta no meio daquele povo, para profetizar no meio daquele povo. Se nós olhar, observar, não está sendo diferente no nosso dia de hoje. Está faltando um profeta, está faltando homens e mulheres de Deus que falem a verdade. Não profeta e não mulher de Deus que faz bajulações para manter a tua casa cheia, para manter a igreja cheia. É necessário bajulações. Que o Senhor levanta ali Ezequiel. Quando ele fala para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo. Nós estávamos falando ali da sua posição carnal, da sua postura humana, da anatomia humana não. Estava falando da forma espiritual. Estavam ali todos prostrados ali a Babilônia. Estavam ali todos ali adorando todos os deuses, com exceção de Daniel. Eu porque estava ali naquela província, mas a maioria de Israel estava ali prostrado, adorando e exaltando outros deuses, aonde estava sendo rebelde ao Senhor Jesus. Porque o Senhor compara a rebeldia como castigo de feitiçaria. É gravíssimo, igreja do Senhor, quando o Senhor fala comigo e fala com você, que nós não obedecemos a voz do Senhor, obedecemos a voz do homem, porque naquele momento não estava tendo homem e nem mulher espiritual, estava tendo homem e mulher carnal, porque o Senhor falava para Ezequiel: filho do homem, mostrando a natureza dele, que naquele momento estava sendo carnal. E o Senhor precisava de homem e mulher de Deus espiritual. E ali quando o Senhor falava com Ezequiel, a palavra vem nos ensinando que o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel e colocou ele em pé. Um ponto para mim você aprender que quem nos coloca em pé é o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não conseguimos pegar, não conseguimos louvar. E para ter o Espírito Santo é necessário ter comunhão com o Senhor. É necessário ser separado desse mundo pecaminoso para ter uma vida espiritual com o Senhor. O Senhor estava lhe chamando Ezequiel para tomar uma posição, um posicionamento de servo do Senhor. Não quer dizer que eu estou na casa do Senhor, que eu estou na posição. Muitos estão na casa do Senhor, mas está fora da posição. Ele estava na casa do Senhor, mas estava sem a posição. Os filhos de Eli estavam na casa, mas estava sem posição.
Tem muitos fazendo o papel de sacerdotes. Muitos querendo fazer o papel de servo, mas não está sendo servo. Porque não está tendo posicionamento na presença do Senhor. É notório nós ver isso no dia de hoje. Porque nós vimos a igreja do Senhor, é notório todas as igrejas, depois Jesus está lá para onde eu posso falar. Aonde a igreja pode testemunhar que está se esvaziando dia após dia. Porque a igreja do Senhor foi levantada, não foi para aqueles que não acreditam em Deus, foi para mim e você que acredita e aceita a morte de cruz. E muitos dizem que está na posição, muitos dizem que é certo, mas muitas vezes tem deixado o seu irmão, a sua irmã, guerrear no mundo espiritual sozinho. Foi como fizeram ali com Urias. Quando Davi mandou ali um soldado a recuar e deixar só Urias ali na frente a guerrear, porque sabia que era a morte certa. O Senhor constituiu uma igreja, porque a igreja é formada de membros. Ela é um corpo espiritual, onde nós dependemos um do outro para guerrear. Como nós vimos aqui a primeira parte da oração, como nós vimos aqui a demais parte, que foi um louvor da uma guerra espiritual que precisa ser derrubada. É uma guerra espiritual que precisa ter em você enxergar com nossos olhos espiritual. É entender que estamos perdendo essa força, que estamos perdendo essa garra, que a nossa fé ela está esmorecendo. Não adianta falar que você está com fé, que a tua fé é inabalável, mas quando chega na casa do Senhor, trava a tua boca, não consegue dar glória, não consegue prestar atenção no culto, porque o celular tem tirado a tua atenção. E quem está na guerra tem que estar atento a tudo. E qual é a tua posição na guerra? Qual é a tua posição na casa do Senhor? Porque na guerra tem ali o homem com espada e com escudo. Tem também na guerra homem com lança. Tem na guerra também os flecheiros. Cada um na sua posição, cada um esperando a sua ordenância. Não é diferente na casa do Senhor. Está faltando união. Está faltando determinação. Está faltando posição na minha e na tua vida. Posição de homem e de mulher de Deus. Posição de nós congregarmos para guerrear essa guerra santa. Aonde o Senhor diz ali que ele saiu vencedor, ele saiu para vencer. Então se o Senhor confiou na minha e na tua mão, é porque essa guerra já está vencida. Porque o Senhor diz na tua palavra, esta luta não tereis que pelejar, porque sou eu, nosso Deus, que pelejo por vós. E ali o Senhor estava encorajando Ezequiel a pregar um povo rebelde, a pregar um povo de coração duro. Mas sempre quando eu e você, que nós não podemos cessar de falar a verdade, de pregar a verdade, de instruir a verdade, de ser verdadeiro, não ser crente covarde, não ser crente de multidão, não ser crente só de igreja. Temos que ser crente dentro da igreja, fora da igreja, onde nós colocamos os nossos pés. Temos que estar na posição de servo e serva do Senhor. Como o Senhor falou ali, que eles têm que reconhecer que a
havia um profeta em Israel que foi levantado ali, Ezequiel. Mas o Senhor falou para Ezequiel que ele fizesse tudo aquilo que o Senhor ordenaria para ele fazer. Não foi fácil não, igreja, naquela época, apregoar a palavra, porque usava a simbologia. Por muitas das vezes o Senhor mandava Ezequiel abrir um buraco na parede e ver o que ele estava fazendo ali nas câmaras secretas. Na igreja, adorando o Senhor, mas dentro da tua casa, com a estátua levantada, adorando outros deuses. Não está sendo diferente do nosso meio, não. O povo quer buscar poder. O povo quer a qualquer custo falar em línguas. O povo quer a qualquer custo ter revelações. E não é dessa forma que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha de acordo com a necessidade do momento. Porque a maior revelação está sendo aqui essa noite, que é a palavra do Senhor. Nos colocando na posição, nos trazendo uma postura de adorador, de adoradoras. E é necessária essa posição comigo e com você, para que nós possamos sair por aí, anunciando as boas-vindas do Senhor, anunciando as boas novas do Senhor, profetizando na vida daquele que está caindo, que vai mudar a tua vida, como foi profetizado aqui no início do culto, através da levita. Que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, vamos sair daqui diferente. Porque a palavra do Senhor, ela vem nos alimentando para nos fortalecer para essa guerra aí fora que nós encontramos e combatemos todos os dias. Não podemos render aos pés do inimigo. Ezequiel saiu ali fazendo a vontade do Senhor, independente se ia ouvir a voz de Ezequiel ou se não ia ouvir, independente se ia vir uma nova palavra para Ezequiel. Mas hoje nós observamos algo. Se nós for corrigir alguém dentro da palavra do Senhor, não é dessa forma que tem que fazer. Você está expulsando da igreja, porque a sua igreja está vazia. Eu fico pensando e meditando com o Senhor. Será que é necessário para ter uma casa cheia? É necessário nós se humilhar e postar o pé do livro e falar: por favor, venha para a igreja. Por favor, Deus tem algo contigo. Se nós somos imitadores de Cristo, pastor Flávio, ele falou: toma a tua cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos dele. Ele não precisa de nós, não, nós precisamos dele. E quando eu estiver aqui nessa terra, nós precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo para nos consolar no momento de tristeza, de dor, de agonia, no momento que só nós sabemos dentro da nossa casa, onde nós choramos e ninguém vê esse choro, mas o Senhor vê. Mas o Senhor sabe quanto está sendo difícil a sua luta. Mas o Senhor tem falado na palavra dele: bem-aventurado aquele que passa por perseguições, aquele que sofre, aquele que é perseguido pela palavra do Senhor, porque nós somos consolados pelo Espírito Santo. Nós temos esse consolador, esse presente que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que ele iria para o Pai, mas deixaria comigo e contigo
tentando enganar o nosso irmão da direita, da esquerda, mas Deus está te vendo 24/48. Ele sabe das tuas ações. Ele sabe o que sai da tua boca. Ele sabe o que sai do teu coração. O seu pensamento, Ele sabe. E por que pedir uma falsa adoração? E por que pedir um falso crente? Que diz que está na posição, mas não tem coragem de enfrentar a guerra. Mas não tem coragem de reunir como igreja do Senhor e adorar para as cadeias se abrir, para as cadeias se quebrar, como Paulo e Silas estavam ali. O carro de libertação, porque repreendeu o inimigo na vida daquela moça. Eles foram presos. Foi lá que a grande obra foi feita. Não foi quando ele ali expulsou o espírito de aliviação daquela moça, não. Foi lá dentro do cárcere. A obra maior foi lá dentro do cárcere. Como aquele soldado perguntou a Paulo o que era necessário. E ele falou simplesmente uma palavra: só creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas eu e você não queremos afronta. Eu e você chegamos aqui na igreja, oramos ao nosso favor. Não pedimos por nós, mas aquele que está lá, aprisionado, no cativeiro. Porque o nosso eu, o nosso ego, tem que ser primeiramente comigo, para depois ser com o meu próximo. Quando nós trabalhamos para o Senhor, Ele cuida da nossa família, Ele cuida de nós. Nós ouvimos muitas pessoas, muitos servos de Deus falar que não consegue orar pela vida dele, não consegue pedir por ele. Porque a palavra que sai é só pedir para o próximo, abençoa o próximo. Vai de encontro ao próximo. Mas Deus, é Ele que cuida. E na campanha passada, foi: qual é a voz que eu estou ouvindo? Deus deu para nessa campanha para ouvir a voz dele. Põe-te em pé que falarei contigo. Eu e você sabemos qual é a parte que nós estamos caindo. Eu e você sabemos qual é o pecado que nós estamos cometendo na presença do Senhor. Eu e você sabemos qual é a falta que nós estamos tendo com o Senhor. O Senhor sabe qual é a tua e qual é a minha posição. Assim como Ele sabia da posição de Israel, assim como Ele sabia da posição de Ezequiel. Mas nós temos algo no nosso meio que muitas vezes confunde. Deus está falando comigo, então vamos de boa com Deus. Se eu não tivesse de boa com Deus, Ele não falava comigo. Mas Ezequiel estava na posição certa, porque no capítulo 1 ele viu as visões. E porque no capítulo 2 Deus manda se colocar de pé. Deus escolheu ali Ezequiel no meio de muitos ali.
para ser um porta-voz dele, naquela casa rebelde. E o Senhor, essa noite, está levantando eu e você para ser porta-voz desta geração. Aleluia. Desta geração corrompida, desta geração que adora Deus quando quer, quando está sentindo mal, quando algo aconteceu, mas como está tudo bem, essa geração não procura Deus. Quando nós também estamos bem, nós deixamos de orar. Mas quando passamos por peleja, por dificuldade, por lutas, nós começamos a levantar na madrugada, começamos a orar, começamos a lidar com os amigos, ora por mim, não está sendo fácil. Se levantaram contra a minha vida, quer matar o meu sonho, quer matar o meu ministério. Eu quero ver matar aquele que Deus está com as mãos abençoando. Eu quero ver matar o chamado de um pastor, de uma pastora, de um servo do Senhor, quando o Senhor levanta. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não terás acredito. Pode até tentar levantar contra a tua vida, mas não vai prosperar. Porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos dando livramento, proteção, nos guardando, nos dando visão contra as armadilhas do inimigo, contra a cilada. Mas é necessário um posicionamento. Essa campanha é de correção, é de correção. Porque o Senhor corrige aquele que ama, Ele ama a mim e a você, a cada um que está aqui essa noite, cada um que veio aqui, Ele está nos corrigindo. Por algum momento nós desviou da presença, nós desviou do caminho, nós desviou do princípio bíblico que o Senhor tem nos ensinado. Só que nós achamos que é do nosso jeito, que eu sirvo Deus assim, e Deus sabe que é desse jeito. E é Deus que toca para mim na igreja a hora que eu quero, no dia que eu quero. Deus manda nós congregar. Deus manda nós reunir. Deus manda nós glorificar. Deus manda nós exaltar e agradecer a Ele. Porque toda a honra e toda a glória só pertence a Ele. Mas um homem desse século está querendo tomar a glória do Senhor. Como foi louvado que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque na primeira instância, eu e você pensava que nós tínhamos que ser adorados. Mas nós temos que adorar. Não é ser adorado, não. Aleluia. Porque o inimigo está entrando aí com elogios, te colocando lá em cima, te falando que você precisa de uma igreja melhor, de uma igreja maior, onde pessoas vão te ver, onde pessoas vão te convidar para outro ministério. Eu costumo dizer, na nossa reunião aqui, eu prego Jesus. Eu não prego placa de igreja. Eu não adoro placa de igreja. Aonde se vai um irmão ou uma irmã precisando de uma palavra, independente de ministério, nós estamos ali para dar uma palavra de Deus, porque a palavra ela é de Deus. A palavra que Ezequiel pregou ali para aquele povo era a palavra de Ezequiel, era a palavra de Deus e continua sendo palavra de Deus. Que hoje está servindo para mim, para você. Essa reflexão dessa campanha, ponte de pé que eu falarei contigo. Todos aqueles que
Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu a voz de Deus com a fé, sem saber para onde ir, mas ele falou: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, uma terra que manda leite e mel. Todo aquele que seguiu a orientação do Senhor não pereceu, mas aquele que obedeceu a voz do Senhor, aquele que obedeceu os mandamentos do Senhor, pereceu. Moisés foi resgatou aquele povo no Egito. Era uma multidão ali no deserto, caminhando, mas só entraram na terra prometida dos Josué e Caleb. Estou falando, igreja, da geração que saiu do Egito, porque no meio da caminhada foi nascendo ali filhos e filhas. Então nós não podemos perecer nessa caminhada, não podemos perecer em meio dessa geração. Sabe por quê? E quando nós olhamos para a direita e para a esquerda, nós perecemos. Quando nós olhamos um irmão e uma irmã que não serve ao Senhor, está prosperando, está seguindo a tua vida, está tendo tudo, mas aí vem o Senhor, no livro de Salmos 73, onde as árvores ensinam que ao olhar para a vida do ímpio, ele quase desviou da presença do Senhor. Que o maior objetivo na casa do Senhor não é adquirir bens materiais, mas sim a nossa salvação. A nossa salvação ela está em jogo, igreja do Senhor. Se nós começarmos a olhar para a nossa salvação, nós vamos entender o propósito de Deus na minha e na tua vida. Mas se nós olharmos os bens materiais, eis aí o teu galardão. O meu teu galardão está no céu. O Senhor vai entregar para mim e para você. Porque o galardão daqui da terra ele fica. Como o Senhor nos instruiu: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a vergonha corrói, mas juntei tesouro no céu. Não vamos olhar com a visão espiritual, com a visão de posição, porque nós sabemos que aqui só é um momento, aqui só é uma pequena passagem, porque é o melhor, é estar na glória com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque a vida dele está próxima, porque já muitos falsos profetas, falsos cristos, espíritos enganadores, que a palavra diz que vai enganar até os fiéis. Mas para não ser enganado é necessário nós se colocar na posição. Posição é essa que o Senhor chama a minha e a tua atenção, fazer um exame da nossa vida. Como fala em Coríntios, examina, pois, o homem a si mesmo e veja como estamos na presença do Senhor, e veja se falta algo, porque quem tem Jesus tem tudo. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada tem falta, porque quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus tem o mundo. Mas falta algo que só quem preenche é Jesus. Você pode ter tudo, carro, casas, tudo, você pode ter tudo isso aí, mas ainda falta algo. Algo no seu secreto.
Você fica se perguntando, está faltando alguma coisa? Não está completo. Está faltando Jesus. Está faltando nós aceitar Jesus. Está faltando nós andar com Jesus. Está faltando nós aprender com Jesus. Glória a Deus. Está faltando nós praticar o amor. Mas eu sou bonzinho. Eu dou esmola. Eu ajudo o próximo. Cornélio fazia tudo isso aí. Mas por necessário, Pedro pegar para Cornélio, falar daquilo que o Senhor fez e continua fazendo. E a palavra diz que naquele dia que Pedro pregava para Cornélio, todos ali foram batizados, todos ali foram cheios do Espírito Santo. E nós estamos precisando, igreja do Senhor, ser cada dia cheio do Espírito Santo, ter amor ao próximo, perdoar sempre, Aleluia. não guardar mágoa nem rancor. Porque nós temos um fardo leve, nós já trocamos com Jesus. Nós não carregamos esse fardo de dor, de agonia. Não. Porque nós temos Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa campanha maravilhosa. Nos trazendo uma posição. Qual é a posição que nós estamos guerreando? Eu estou sendo a flecha ou eu estou sendo o escudo? Eu estou sendo a espada ou eu estou sendo a lança? Você sabe, eu sei qual é o chamado que nós temos. Que o Senhor chamou-os para pastores, prefeitos, evangelistas, levitas, adoradores. Nós sabemos qual é a nossa posição na casa do Senhor e não podemos vacilar, porque o vacilo que nós damos, o inimigo, ele faz estrago. Enquanto o levita está aqui, ó, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, ali é uma briga espiritual, aonde os intercessores têm que estar intercedendo, rogando ao Pai. Que o Senhor fale através daquele louvor. Que o Senhor fale através de cada palavra ali. Que nós conseguimos a meditar naquilo que o Senhor quer falar através do louvor. Mas muito fez a sua parte, sentou na cadeira, acabou o culto, acabou a adoração. Só que a guerra não terminou. A guerra não terminou, a guerra não acabou. E só vai acabar quando o Senhor vier nas nuvens. Então por que sair da posição? Por que não permanecer na posição de guerrear? Nós estamos batalhando sim uma guerra, mas há uma paz no meio do teu coração que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço a igreja que venha, vamos orar ao Senhor. Ora. E peço a igreja do Senhor, quando estiver orando, apresenta a vida.